isso aí, galera. Vamos lá. Live número 21 na área. Sejam todos muito bem-vindos. 8 da manhã em ponto. Show de bola, maravilha. Vamos lá. Vamos começar aí o nosso bate-papo. Grande Gu aí na área. Tamo junto, meu irmão. É isso aí, pessoal. Vamos nessa. Começar aqui o nosso bate-papo de fundos imobiliários, comentar um pouquinho sobre as notícias que saíram ontem, comentar um pouco sobre o mercado. Vamos nessa. Vamos. Muito bom, muito bom. É isso aí, galera. Então, vou começar, tá? Hoje trazer ali alguns fatos relevantes, trazer ali 2 relatórios gerenciais, tá? Primeiro fato relevante que eu já começo aqui trazendo é XPCM11, fundo aí de laje corporativa que tem um imóvel lá em Macaé, anunciou aí uma nova locação. O fundo anunciou aí mais uma locação, tá? Vamos, eu acho bacana comentar sobre o XPCM, tá? Porque a gente consegue tirar alguns aprendizados ali sobre esse fundo. Bom, primeiro de tudo, localização do imóvel, tá? Esse é um fundo que tem um imóvel, tá, localizado lá no interior do estado do Rio, Macaé. Eu cheguei a morar em Macaé por um tempo da minha vida, enquanto eu estava trabalhando lá para a Petrobras. Eu trabalhava numa unidade da Petrobras, que era em Betiba, tá? E o imóvel do XPCM ele estava alocado para a Petrobras, era o edifício Novo Cavaleiros, Edinc, lá na era a Granja dos Cavaleiros. E aí, beleza. Em 2019 a Petrobras anunciou que ia sair, em 2020 a Petrobras saiu. E aí, em janeiro de 2021, o fundo já começou a rodar com vacância de 100%, ou seja, todo imóvel ali, é um imóvel só, todo imóvel vazio. Qual que é a parada? Cara, a gente está falando de um imóvel no estado do Rio, numa cidade a 180 quilômetros da capital, numa cidade altamente voltada para petróleo, numa cidade fortemente dependente ali da Petrobras e das atividades decorrentes ali do petróleo no interior. Então assim, tudo bem, é uma cidade com uma cidade até rica, assim, e tal, mas que depende fortemente da Petrobras, tá? E, cara, é complicado você ter um imóvel no interior, estado do Rio, a gente sabe das várias dificuldades que tem passado, e aí você tem um único imóvel no interior do Rio. Tudo bem, é uma cidade grande, Macaé, mas complicado, tá? Então, a localização aqui pega bastante, tá? O fundo tende a ter bastante dificuldade para fazer a reposição de um inquilino. Um outro ponto, é um fundo monoativo, tá? E aí você tinha o quê? Como é que era a estrutura? O fundo, ele tem lá um imóvel em Macaé e ele estava todo alugado para a Petrobras. A Petrobras anunciou a saída, pronto. A tua única fonte de renda vai ficar vazia. Então, esse é o risco de você ter um fundo monoativo. Você tem ali um fundo imobiliário que só tem uma única fonte de renda. Naquele caso era mono. Você só tinha uma fonte de renda, que é o imóvel, e um único inquilino. Quando você tem um imóvel, mas você tem uma diversificação de inquilinos, a tua fonte de renda ela fica mais diversificada, mas ainda assim você está correndo risco, porque se acontecer alguma coisa com aquele imóvel, já era. Você perdeu a tua galinha dos ovos dourados, tá? Mas aqui você tinha um fundo monoativo, monoinquilino. E aí, Petrobras anunciou a saída, o fundo mergulhou, tá? Esse fundo já chegou, na época que aconteceu isso com a Petrobras, ele estava ali por volta de 102, e aí o fundo, dias depois, caiu para 50, teve uma queda de 50%. E aí, levou mais de 20 meses para o fundo conseguir fazer a sua primeira locação pós-Petrobras. E aí ontem saiu esse fato relevante aqui, comentando que o XPCM conseguiu fazer mais uma locação. Então deixa eu mostrar esse fato relevante aqui para vocês. Aqui ó, vamos lá.
Então, ó, o XPCM anunciou aí mais uma alocação e com isso a vacância sai de 84% para 81%. Tá? A receita acumulada bruta do contrato é estimada ali em mais ou menos 4 centavos por cota. Beleza? Ele não fala aqui por quanto tempo esse contrato vai estar vigente. Ele não... pelo prazo de vigência de 120 meses a partir do dia 1º de março. Ou seja, então a gente tem um contrato aqui de 10 anos. Deixa eu ajustar aqui. Beleza? Então a gente tem um contrato de 10 anos, tá? E aí com isso a vacância vai cair para 81%. Cara, uma vacância extremamente alta. Obviamente, já é uma melhora, tá? Mas é o que a gente fala. Vacância alta incomoda fundo porque você tem uma geração de receita menor. Localização ruim é complicado porque o fundo não vai ter facilidade para fazer a reposição do inquilino. E fundo monoativo você fica fortemente dependente de uma geração de receita. Se acontece alguma coisa com aquele imóvel, você está no sal, tá? Então, notícia bacana para o XPCM, continua sendo um fundo extremamente arriscado, localização complicada, fundo monoativo, agora está fazendo uma diversificação de inquilinos. Bom, é isso, né? Vamos ver para onde que esse fundo vai caminhar. Já saiu de 100 para 85 e agora está saindo para 81%. Enfim, vamos ver para onde que esse fundo vai caminhar, o que vai acontecer. Mas é uma notícia, querendo ou não, uma notícia bem positiva para o XPCM11. Beleza? Maravilha. Teve mais um fundo que anunciou também locação, RECT11. Fiz um vídeo para o Instagram, para o YouTube, desculpa, falando sobre o RECT. O fundo também anunciou aí mais uma locação. Vacância do fundo agora está indo para 10,84%. E aí o aluguel está sendo feito pelo prazo de 84 meses, ou seja, 7 anos. Lá no XPCM 10 anos, aqui no RECT 11, 7 anos. E a vacância caindo para menos de 11%. Então mais um fundo fazendo locação, tá? E aí galera, já que a gente está no ramo aí de laje corporativa, vou trazer aqui um relatório gerencial de um fundo de laje corporativa. Saiu ontem o relatório gerencial do RBRP. E aí, deixa eu trazer esse relatório aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse fundo. Vamos lá! Então, deixa eu posicionar aqui. Boa! O fundo começou aí em março de 2015, patrimônio beirando ali 1 bi, mais de 87 mil cotistas. O fundo tem 9 ativos, tá? Tem ali exposição em laje corporativa e tem exposição também no setor logístico. O fundo ali tem cerca de 30% de participação no RBRL, que é o fundo de galpão logístico da casa. Está com uma vacância aqui na ordem de 31% e uma liquidez batendo ali os 2 milhões. Tá aqui um pouquinho do histórico do fundo, tá? Um gráfico que é bem interessante, tá? Que a RBR trouxe nesse relatório. Em algumas regiões, como é que está a vacância e o preço ali por metro quadrado. Então a gente vê que áreas mais nobres, por exemplo, Vila Olímpia, ali no Itaim, na JK, a gente tem tido vacâncias ali da casa de 10%, Vila Olímpia com uma vacância média beirando ali os 13%, tá? Porém, com um preço ali um pouquinho maior, acima de R$100 no metro quadrado, e a região da JK aqui, a gente tem tido ali uma vacância média abaixo de 5% e um preço ali beirando os R$200, tá? Então, regiões ali mais premium, regiões onde você tem tido uma valorização do aluguel e, além disso, você também tem tido ali uma taxa média de vacância baixa, beleza? Então, é o que eu falo, localização importa bastante quando a gente está falando de fundo de tijolo, tá? E aí, vamos lá. Então a gestão comenta aqui que o principal desafio do fundo vai ser fazer toda a locação do River One, tá? Um edifício, se não me engano, que fica no Butantã. E aí a ideia é, em 2024, alugar todo esse espaço, tá? Então o objetivo é zerar a vacância ali desse fundo. A vacância hoje
tá ali na casa, se eu não me engano, de uns 50%. Maravilha. Aqui o guidance de distribuição, a projeção de distribuição entre 35 centavos, entre 33 e 35 centavos. Aqui comentando um pouquinho sobre cada ativo, beleza? Então o fundo aqui, deixa eu colocar aqui os ativos. Então os edifícios que o fundo tem participação, tá? A gente tem o River One, a gente tem participação também no setor logístico, a gente tem outros edifícios, aqui a maior parte no estado de São Paulo, mas tem algumas posições aqui no Rio de Janeiro também, tudo mais, tá? Então, setor de laje corporativa é um setor que está ali se reaquecendo, é um setor que está retomando, que está voltando ali a ter demanda, tá? E aí entra a questão da localização. Quando você tem localizações um pouquinho mais complicadas, o fundo tende a ter mais dificuldade para destravar a vacância, e aí o dividendo fica mais baixo por um tempo. Se o fundo tiver mais alavancado, vacância alta, vai significar dificuldade maior para pagar a alavancagem, para pagar o endividamento. E aí vamos lá, a maior parte dos contratos em São Paulo, quase que meio a meio entre típico e atípico. Contrato atípico traz um pouquinho mais de segurança ali para o longo prazo. Cerca de 70% dos contratos vem sendo para além de 2027. Então, um prazo médio aqui de receita de quase 6 anos. Tá? Prazo bem interessante, bem positivo. Aqui a evolução da vacância, tá? A gente não está no menor patamar dos últimos 12 meses, tá? Mas o fundo tem trabalhado ativamente para conseguir reduzir essa vacância. Exposição por segmento, a maior parte aqui no setor de saúde, depois educação, transporte e logística, alimentos e bebidas, administração. O quanto cada ativo participa na receita. Melhor, área bruta locável por ativo, né? O quanto que cada imóvel participa na área disponível para alocação. O River One, a maior participação, beleza? E aqui os edifícios que o fundo tá ali exposto, beleza? Tem alguns ali na Vila Olímpia, tem no Rio, tem um em Alphaville, a maior parte tá aqui em São Paulo, beleza? E aí tem a exposição por meio do RBRL, tá? Tem exposição no segmento logístico, Hortolândia, Extrema, Franco da Rocha. Então, 2 no estado de Minas, 3 no estado de São Paulo. Beleza? Então, o fundo tem ali uma exposição híbrida entre laje e galpão. Seria muito parecido ali com um KNRI da vida. Beleza? Show de bola. Então, o quanto que o fundo tem performado em relação ao IFIX, a gente vê uma queda razoável aqui no preço da cota no mercado, muito em função ali das vacâncias mais altas. Tá? Quando a gente pega o patrimônio líquido soma com os dividendos, a gente tem uma performance interessante. Beleza? Então, comentando um pouquinho sobre o RBRL, tá? O RBRP, desculpa. Saiu o relatório gerencial dele ontem. Maravilha. Galera, quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Quem tiver interesse na minha assessoria aqui pela XP, quem tá no Instagram pode me mandar uma mensagem. Quem tá aí no YouTube, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Me chama lá, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. Beleza? Vamos lá. Ontem também saiu aí o relatório gerencial do HCTR11. Polêmico, hein? Ontem saiu aí o relatório do HCTR11. Vamos dar uma batida aqui em alguns pontos. Galera, nada muito diferente do que a gente já vem falando sobre o fundo, tá? Então nem vou gastar muito tempo. Vou bater aqui alguns pontos
do relatório gerencial é o seguinte. Ó, vamos lá. Então, com relação ao fluxo de caixa, tá? Em relação aqui a gente tem outubro, novembro, dezembro e janeiro. Outubro, dezembro e janeiro. Então, ó, vamos lá. Fluxo de caixa, tá? O quanto que a gente tem tido aqui, quanto que a gente teve de resultado com os CRIs. Em outubro a gente teve compra de alguns CRIs e tudo mais, tá? Em outubro e em novembro. Já em dezembro e janeiro a gente teve pouca compra aqui, a gente teve nenhuma compra e nenhuma venda, tá? Nenhum resultado exercido, nenhuma compra feita, tá? O que é importante a gente comentar, tá? O quanto que a gente teve aqui de caixa, tá? Net caixa sem distribuição, ou seja, aqui o caixa fechou negativo, beleza? E aí o fundo teve uma distribuição de 34 centavos. Em novembro, o net do caixa por cota foi de 26 centavos, o fundo distribuiu 34. Aqui em dezembro, que é dezembro, o quanto que o fundo teve de net caixa sem distribuição, o quanto que o fundo distribuiu, e aqui o quanto que o fundo teve de caixa e o quanto que ele distribuiu. O que a gente está observando aqui? O fundo tem usado ali parte do caixa para poder pagar dividendos. Tá? O fundo tem usado uma parte do caixa para pagar dividendos. Pelo menos é o que essa DRE nos mostra. Net caixa sem distribuição. Quanto que o fundo tem tido de resultado caixa antes da distribuição e o quanto que o fundo tem distribuído. Tá? Então a gente vê que o fundo está distribuindo caixa. O fundo está pegando caixa para distribuir dividendos. Então, aparentemente, o que a gente observa aqui é o fundo está queimando caixa. Esse é o ponto. Beleza? Histórico de distribuição. Tá? O fundo está ali mantendo o patamar de 34 centavos por cota. Aqui os principais pontos da carteira. Tá? 30% da carteira está em segmento subordinado, tá em CRI subordinado, que é o CRI de mais alto risco que a gente tem no mercado, tá? Quando a gente tem algum calote, os últimos a receberem são os subordinados. A gente tem aqui exposição geográfica, um fundo que está bem diversificado geograficamente. Essa tabelinha aqui que é interessante da gente comentar, tá? Então, quando você tem a bolinha sem o tickerzinho, com o tickerzinho, significa que está adimplente, ou seja, está pagando bonitinho. Quando está sem um tiquezinho, significa que está em waiver, ou seja, está em suspensão de pagamento para renegociação, enfim, para algum ajuste ali, algo nesse tipo, tá? E aí, em amarelo, está ali em negociação. Então a gente vê que boa parte da carteira do HCTR está ou em negociação ou em waiver, ou seja, o pagamento está suspenso. Então, o que o fundo tem tido de recebimento de grana aqui tem sido bem baixo mesmo. Isso justifica ali o fundo estar usando o caixa para poder pagar os dividendos, tá? É justamente o que a gente observa. A maior parte da carteira aqui ou está em negociação ou está em waiver. Está com pagamento suspenso ali para ajuste. Pouquíssimas operações estão em adimplência. Então, por isso, o fundo tem usado bastante caixa ali para poder pagar os dividendos. Aqui, ó, na parte de corporativos, só um tá adimplente. O restante, todo mundo em waiver, tá? Aqui os outros fundos imobiliários da carteira e tudo mais. Então, cara, é um desafio realmente bem grande para o HCTR, para ele poder voltar para o patamar que ele estava, voltar para o preço. Ontem eu estava até conversando com um cliente meu, estava sugerindo ali dele, enfim, se desfazer das posições que ele tem. Pô, Anderson, mas... Aí ele falou, Anderson, mas... pô, eu comprei a mais de R$100 e tudo. E eu falei, cara, eu super te entendo, mas às vezes é aquilo, você assumir que errou, assumir que entrou numa posição que não deu certo, enfim, liquidar e ir para um outro lugar onde você possa ter melhor retorno. Obviamente, para você reaver o que você perdeu,
Não, ele falou que ele comprou, o preço médio dele tá mais de R$ 100, hoje a HCTR tá ali na casa de 29 e pouco. Então uma distância razoável ali, seria R$ 71 por cota. Então realmente é uma grana pesada. Para você reaver esse dinheiro com investimentos, vai levar um tempo. Não tô falando, você vai botar hoje e, porra, final do ano você já tá com o teu dinheiro de volta. Não. Vai levar um tempo para você conseguir equiparar a perda. Mas pode ser melhor do que você ficar segurando uma posição que não tá com perspectiva de melhora. Teve ali alguns sinais de recuperação lá em outubro, mas não avançou. Então, até que ponto faz sentido você segurar? E é o que eu falo, o investidor, cara, ele é um eterno arrependido. Se ele compra uma posição que valoriza pra caramba, ele pensa, pô, por que eu não botei mais dinheiro? Se ele compra uma posição que tá perdendo dinheiro, que não tá dando certo, por que eu não tirei antes? Por que eu investi nisso aqui? E aí, beleza, você vende um ativo que tá ruim. Se aí você vende, o ativo valoriza, por que eu não esperei mais um pouco? Se você não vende e o ativo começa a cair mais, cara, por que eu não vendi lá atrás? O investidor não adianta, ele é um eterno arrependido. Não tem jeito, ele é um eterno arrependido. Mas é isso, é entender que, cara, nem sempre as decisões que a gente vai tomar elas vão ser acertadas, só o tempo vai dizer se foi uma decisão coerente, se foi uma decisão acertada ou não. Mas até mesmo aquelas que hoje são boas opções, daqui a alguns anos podem já não ser mais, podem ter perdido os fundamentos. Tá tudo bem. Desde que você tenha uma carteira diversificada, desde que você entenda onde você está pisando, cara, tudo certo. Você pode errar? Pode. O problema é o seu erro comprometer todo o seu acerto. Aí a gente tem um baita problema. Mas agora, não sendo isso, tá tudo certo. Beleza? Então, isso aí é extremamente importante da gente comentar. Show de bola! Então, batemos aí os principais pontos. Boa. Galera, alguma dúvida? Estamos de boa? Galera, então se não há mais dúvidas, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer pela atenção de todo mundo. Muitíssimo obrigado pelas dúvidas, muitíssimo obrigado aí pelos comentários, por quem conseguiu entrar aí, tá? A live vai ficar salva, então você vai conseguir assistir depois com calma, pausando, tomando nota, tá bom? Muito bom, vamos pra cima, é isso, tá? Contem comigo aí, uma excelente terça-feira, qualquer dúvida, mande mensagem. Quem tiver interesse na minha assessoria, quem tá aqui no Instagram, manda uma mensagem no direct. Quem tá aí na gravação do YouTube, me manda uma mensagem no Instagram aqui, que a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção. Uma excelente terça-feira. Bora pra cima. Valeu!